Seja bem-vindo, caro amigo construtor, incorporador e corretor imobiliário, a mais um episódio do Conexão BI, o programa que te aproxima das melhores práticas de gestão e amadurecimento da liderança. Se você está aqui nos assistindo, não perca a oportunidade de apertar no seguir, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, o YouTube, o Instagram. Também estamos com esse episódio sendo transmitido no Spotify e artigos um pouco mais densos, um pouco mais elaborados no LinkedIn. Parabéns já de antecipado por você dedicar esse tempo a aprimorar seus conhecimentos, quem sabe implementar novas práticas na sua empresa. E hoje a gente tem aqui um bate-papo muito especial, um assunto que é pertinente para todo mundo que toma decisões no mercado imobiliário e principalmente naqueles que lidam com vendas. Nós temos aqui a Francine. Francine, muito obrigado por estar aqui presente como convidada. Obrigada a você, Pedro. É um prazer estar aqui representando a DWV juntamente contigo para trazer toda essa informação aí para o pessoal. Fantástico. A Francine trabalha na DWV, ela vai abrir aqui um pouco mais do que o DWV faz e qual que é o papel dela dentro dessa organização, mas já posso antecipar que é uma das grandes responsáveis pela obtenção de dados e por informar os nossos colegas incorporadores e corretores, enfim, investidores, na tomada de decisão de vendas, precificação, posicionamento de produto, entre outros. Francine, explica para nossa audiência o que faz a DWV tão especial, né, tão talvez de vanguarda dentro desse contexto do mercado imobiliário. Sim, a DWV hoje, né, traz o que o mercado precisa, que é informação. O cliente hoje, quando ele vem buscar o produto, o que ele busca, na verdade, é segurança e previsibilidade. E a DWV traz isso tanto para o corretor quanto para a incorporadora, através de tudo que a gente oferece ali dentro da nossa plataforma. Fantástico. E assim, talvez sendo bem didático, bem simples, o que é a DWV? A DWV hoje é um grande ecossistema, né, que liga ali a quem quer vender e quem quer comprar. Mas, na verdade, dando um breve resumo, né, nós somos aí uma estruturadora de parcerias entre as incorporadoras e os corretores. Então, a gente faz essa ligação do mercado e também contribui aí com outras questões que fazem parte desse processo, né, como a gestão, a inteligência de mercado, dados, tudo que colabora para que isso saia o mais profissional possível, né, para o mercado imobiliário. A DWV não é um marketplace como a gente conhece, certo? Não, na verdade, até no início já foi um marketplace, né? Uhum. Então, bem no início era isso que a DWV fazia, mas isso há mais de 7 anos atrás. E como um dos nossos pilares é o feedback, a gente veio ouvindo a necessidade do mercado e trouxe outras ferramentas agregadas aí com o passar do tempo para desenvolver melhor no mercado. Fantástico. Eu sou cliente da DWV, né, na nossa incorporadora, e talvez assim do ponto de vista de quem usa, né, de usuário, a DWV é muito eficiente em comunicar a tabela inteira de vendas, né? Então o empreendimento às vezes não está pronto, frequentemente não está pronto, está ainda erguendo o prédio, não tem foto, por assim dizer, do apartamento porque ele não está construído. A gente coloca as fotos digitais lá, 3D, maquete 3D, e tudo isso é, de certa forma, centralizado e comunicado para os colegas, né, corretores que estão lá na linha de frente, junto com os compradores, né? Isso facilita também, de novo, do ponto de vista de usuário, na parte de entender como é que está a parte de oferta. Então, o que está sendo ofertado de produto em determinada região, quais são os preços, forma de pagamento e etc, né? Então, o DWV lá na incorporadora é uma peça assim, bastante utilizada, né? Que eu diria até quase que fundamental assim, na tomada de decisão, no sentido de que ela reduz a incerteza, né? Reduz o risco de, às vezes, posicionar um produto no lugar que não não está condizente com o que as outras ofertas estão indicando naquela região. Por que? Explica um pouco da história. Por que agora o DWV? Por que não há 15 anos atrás? Né? O que tem hoje? Enfim, temos de recursos tecnológicos ou até mesmo em ideia que se deu possível da DWV hoje, talvez não há 30 anos atrás. Sim. Então, explicando um pouquinho aí da história do DWV, né? O DWV são os 3 sócios, né?
Então, hoje é o João Varela, o Dagoberto Fagundes e o Diogo Westphal. Espero que eu tenha acertado. E eles começaram, na verdade, como uma agência, né? Então, eles faziam catálogos para as incorporadoras, né? Para as construtoras, acompanhamento de obra, produtos nesse sentido para as incorporadoras. E como eu te disse, sempre foi um pilar o ouvir, né? Ouvir o mercado, ouvir os clientes. E, claro, né, que também a visão, né? Ter a visão, que foi o que eles tiveram, da necessidade que havia nesse sentido. Porque o incorporador, ele não conseguia comunicar com muitos corretores. Ele acabava que comunicava geralmente com os mesmos, ou com aqueles que chamavam, porque não havia tempo de tu mandar a tabela para todo mundo, esperar o pessoal responder, daí o tempo de atualização de tabela demorava, vender um apartamento, daí até que fazia o contrato, avisava o comercial avisar todo mundo, então isso gerava às vezes problemas, às vezes quando o corretor vinha aquela unidade já não estava mais disponível, então eles foram visualizando isso e criaram a ideia de criar tabelas para atualizar o mercado. E antes de o DWV ser um aplicativo só, eles começaram a criar aplicativos para as construtoras, para as incorporadoras. E aí desenvolveram aqui, desenvolveram outro lá, só que o que acontecia é que o corretor daí precisava ter vários aplicativos para ter acesso a várias tabelas, a várias incorporadoras. Isso que naquela época, né, mais de 7 anos atrás, quando começou isso, né, há mais de 7 anos, não haviam tantas incorporadoras como hoje, né? Sim. Então, acho que o Diogo comentou ali que na época umas 300 no total. Então, hoje 300 tem em uma cidade, né? Sim. Então, acabou que, visualizando essa necessidade, eles disseram, não, a gente precisa ter um aplicativo que tenha todo mundo lá dentro. E aí foi onde eles desenvolveram, no início só como marketplace, ali só com uma vitrine, as tabelas, e começaram a oferecer para as incorporadoras que já eram clientes deles. E o pessoal foi aderindo e foi gostando, e aí a gente foi ouvindo, a DWV foi ouvindo, foi vendo as necessidades e foi agregando. Então, aquilo que era só uma vitrine, só uma tabela, foi trazendo o que hoje, como você disse, aí é uma ferramenta essencial para as incorporadoras e para o corretor, né? Mas para as incorporadoras na parte de gestão também. Então, nós temos aí CRM, temos uma parte de organização ali de eventos, temos a parte do nosso BI, inteligência de mercado, como tu falou, tu consegue entender o mercado desde antes de tu comprar o terreno. Tu consegue saber onde você consegue ter uma desenvoltura melhor se for construir, o que você precisa construir. Nessa região aqui eu preciso construir 2 suítes. Essa aqui é estúdio. Então, tudo isso você consegue a partir do DWV, e a gente enxergando essas necessidades foi aprimorando e estamos sempre aprimorando. Hoje temos aí novos produtos e ferramentas dentro da DWV também, que faz com que o mercado venha aderir cada vez mais aí à nossa ideia. O Diogo mencionou algo mais ou menos na linha de que quando eles estavam iniciando, se houve um preconceito, talvez, uma resistência na adoção da plataforma com relação a mostrar a tabela de vendas para todos os outros construtores, outros incorporadores, né? E daí ele estava anunciando, fazendo o pitch dele sobre a então nova plataforma, né? Sim. E, como é que eu vou colocar a minha tabela de venda disponível para todo mundo ver e tal? Com certeza ali me pareceu, né, uma quebra de paradigma, né? Uma mudança de cultura, Sim. né? Até porque, e daí ele comentou brevemente como é que ele conseguiu transpor isso. Ele foi lá e pediu a tabela de venda da incorporadora X, né? E mostrou para ela mesma, eu também consigo a tua tabela. Sim. Né? O que você lembra, assim, ou o que comentaram, já que você ficou sabendo, de quebra de paradigmas ao longo da história da DWV? O que teve que mudar do ponto de vista, talvez, cultural, de hábitos desse mercado da construção civil? Sim. Cada etapa tem que mudar algo, tem que quebrar um paradigma, né? Então, a gente teve essa parte de divulgação de tabela para o mercado, que as incorporadoras tiveram uma certa resistência. Teve a questão também, porque nós conseguimos oferecer para o corretor uma landing page para ele enviar para o cliente, né?
E nessa landing page do produto da incorporadora, não vai a logo da incorporadora ou o nome da incorporadora, vai o nome do corretor e o contato dele. E no início as incorporadoras também tinham essa resistência, mas não vai minha logo, não vai meu nome, não, é o meu produto. Só que a gente reeducou o mercado para entender que o cliente do incorporador é o corretor. Quem vai trazer o cliente final é o corretor. Então não existia essa necessidade. E aos pouquinhos a gente foi introduzindo isso, né, na mente dos incorporadores e aculturando o mercado nesse sentido. Então, são várias fases, né? Cada fase a gente tem que ir demonstrando e provando que aquilo ali dá certo. Então, é aos poucos, né? Eu creio que o mercado está sempre se aperfeiçoando. O nosso mercado, ele é muito rápido. Então, tanto nós, DWV, quanto o incorporador, quanto o corretor, ele tem que estar aberto para essa mudança. O incorporador ou o corretor que não está aberto para mudanças, ele não consegue permanecer no mercado, porque o nosso mercado, ele é rápido demais. Então, é preciso a gente sempre estar quebrando esses paradigmas, porque eles sempre vão existir. Então, sempre precisa quebrar essa barreira. Com certeza, a capacidade de adaptação, né, seja do empreendedor, seja do corretor, seja da incorporadora, tem que sempre se adaptar a essas novas tecnologias, novas tendências de mercado, né? Exato. Tem macro tendências mundiais em vários aspectos. E vai mudando. Quem não se adapta, eventualmente vai, vamos dizer assim, deixando de ser sustentável, né? A empresa não é competitiva mais. Isso, até os nossos 3 pilares da empresa, que são os 3 pontinhos que tem do lado da nossa logo, feedback, aprendizagem e adaptação. É o que a gente está sempre fazendo. A gente entendeu que é o que o mercado cobra e é o que quem quer estar no mercado precisa saber. Então, é isso que a gente faz. Fantástico. E, frequentemente, quando a gente fala de adoção de novas tecnologias, sonda aí o mito, talvez, né? Não sei se você concorda comigo que é meio mito, de que vai ter profissões ou vai ter cargos que vão deixar de existir, vai ter gente desempregada. O DWV já teve que se confrontar com esses comentários? A gente tem uma tese de que a inteligência artificial, ela não vai excluir pessoas, ela vai decidir quem fica. Então, hoje, se você quer continuar no mercado, você precisa aderir à tecnologia, à inteligência artificial, né? Tudo isso que vem acontecendo para você permanecer. Então, na verdade, não é que vão se excluir pessoas ou, né, trabalhadores, enfim. Na verdade, as pessoas é que têm que se unir à tecnologia para poder continuar no mercado e continuar se desenvolvendo. Porque esse, de fato, é o futuro. Então, a DWV está muito preparada com isso. Nós estamos vindo aí com inteligência artificial, mas também nunca deixando de ter pessoas. Porque esse é o nosso grande diferencial. É entender as pessoas, trabalhar com pessoas, né? E estar sempre unido às pessoas, mas junto com a tecnologia. Impossível não ter tecnologia no mercado imobiliário de hoje. Bom, e qual que é a função da tecnologia quando a gente fala em obtenção desses dados? Como é que funciona, talvez, essa mudança, né, que teve em termos de uso do celular, por exemplo, que todo mundo tem um computador no bolso agora. Então, qual que é a função da tecnologia na geração desses dados e computação dessas informações? A função, ela é essencial, né? Então, hoje, a gente até tem uma frase na empresa que a gente diz: não construa com tijolos, construa com dados. Então, os dados, eles vêm desde antes do lançamento de um produto, da compra do terreno, da escolha, né, do que vai ser feito. Então, o incorporador, ele precisa introduzir essa tecnologia na empresa dele, né, para trazer esses dados para que ele possa performar melhor, né. Então, a função da tecnologia é trazer uma previsibilidade do que o incorporador vai alcançar através daquele produto. Então, eu creio que a tecnologia é indispensável para qualquer área, seja na compra, na fundação ou na venda. Em todas elas você vai precisar da tecnologia, assim, é algo indispensável.
Não sei se eu respondi ali Sim, exatamente não, o que com tu... certeza. E eu acho que pegando o gancho do que você falou anteriormente, né, antigamente tinha que mandar a tabela, só que demorava, a tabela não estava atualizada, às vezes um corretor não tinha recebido a tabela e ficava, enfim, vendendo uma unidade que já tinha sido vendida, né? Então, com certeza, a função de clareza na comunicação, né? Trazer uma comunicação uníssona e uma comunicação sempre atual. Sim. Né? Porque ao invés de você mandar a mesma tabela várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes para vários corretores, tá lá centralizada a informação, bastante clara, uma vez que você, enfim, se acostuma com o layout, você bate o olho e já entende que unidade que foi, que unidade que não foi, isso tanto dentro da empresa quanto para fora, né? Então, de ter informação live, ao vivo, né, para todo mundo que está talvez inserido ali dentro do ambiente, né? E na questão de inteligência imobiliária, né, o processamento desses dados. Então, identificar qual tem sido a tendência de venda, por exemplo, né? Tá vendido mais? Será que isso é cíclico? Tem um período do ano que vende menos, um período que vende mais? O que está vendendo mais em termos de tipologias? Né? Então, na tomada de decisão, na formulação do produto, a gente sempre dá uma olhadinha na WV, o que pelo menos a oferta tá dispondo, né? É o que a gente fala sempre, né, que a DWV faz, é democratizar a informação, né? Então, a gente traz a democratização da informação para tudo isso. Como tu falou, a questão ali tanto da tomada de decisão, quanto até de acompanhar o próprio desenvolvimento dos corretores no mercado. Então, hoje, com o nosso CRM, com a nossa gestão ali, tu consegue acompanhar e saber o que os corretores estão trabalhando. Sim. E com o nosso BI ali, com os nossos dados, inteligência de mercado, tu consegue ter as demais informações de tipologia, valor de metro quadrado, o que está vendendo, a gente consegue filtrar ali por dias, por meses, né? Como tu falou, será que é cíclico? Será que é agora? Será que vai passar? Será que antes estava assim também? Então, tu consegue trazer um filtro ali, tanto de período, quanto de especificação, tanto de cidade, quanto do bairro, né? Para que você consiga, de fato, entender o que está acontecendo no mercado, né? Sim. Dentro desse contexto de tomada de decisão, até sempre comento, tanto aqui no podcast com outros colegas, onde eu dou, às vezes, uma palestra, né? Quando o empreendedor imobiliário toma uma decisão, por exemplo, vou fazer 2 quartos, vou fazer 3 quartos, né? Ele está comprometido com isso para os próximos 7 anos, né? Vai ter todo o processo licenciatório, vai demorar ali 2 anos, mais 4 anos de construção, né? Então ele fica, vamos dizer assim, refém dessa decisão dele, colhendo os louros ou não, né? Por vários anos. Então é uma decisão de muita responsabilidade, né? E muitas vezes a gente se alça na intuição. Pô, aqui eu conheço, aqui é 3 suítes, aqui é 4. Mas às vezes vale a pena dar uma checada nessa intuição com informações, com dados estatísticos, né? Com dados do mercado, né? E eu acho que isso não deve inibir a inovação. Só porque talvez aqui sempre foi um lugar de 3 suítes, talvez não queira dizer que necessariamente não pode haver de uma suíte, ou que não possa haver de um hotel. Então, não acho que coíbe a inovação, pelo contrário, né? Uma vez que você sabe que não é atendida uma suíte porque a estatística está mostrando que é sempre 3 suítes, aqui tem uma oportunidade de mercado, né? Talvez seja esse o raciocínio que possibilite para aquele empreendedor, né? Então, as decisões, o ciclo de mercado, o ciclo de produto é extremamente longo, né? Ele tem que conviver por anos. Com a decisão que ele toma lá no começo, que nem você mencionou, vai fazer uma permuta, vai comprar um terreno, você tem que saber qual que é a vocação desse terreno antes, né? Qual que é a absorção mercadológica do produto que você quer implementar ali, quer edificar ali, antes de comprar o terreno, porque depois, para você voltar atrás, é muito tempo e muito custoso, né? É verdade. Não é só um custo, como tu disse, de tempo, é um custo de valores reais, né? Então, o incorporador, ele precisa estar preparado, né? Até tu teve lá no nosso evento e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a DWV, inclusive, agora, vir com a assessoria Nexus, né? Que é um novo produto que nós temos, que ele é justamente nesse sentido. É para que você tenha tudo o que você precisa
tanto não só na parte de obra, construção, como também na parte de assessoria financeira, entender o que você precisa, o que você vai gastar, como é que tu vai fazer o teu marketing, quanto você vai destinar para aquilo dali. Então, uma assessoria muito mais completa, porque a gente vem de um mercado onde o construtor, ele comprava o terreno e construía. Então, hoje nós temos muitas construções, muitos terrenos, não é como era lá atrás, que havia, não sei se eu posso dizer uma escassez de produto, mas não tinham tantos produtos como hoje. Então, hoje você precisa realmente estar preparado para fazer um pré-lançamento ou um lançamento, porque, como tu falou, se tu chegar com um produto que não é para aquele momento ou para aquele local, ele não vai performar. E aí você vai ter que conviver com aquilo por muito tempo, sofrendo por uma tomada de decisão errada. Então, o ideal é que o incorporador se prepare com tudo que há de ferramentas, né, para isso, para que ele venha ser feliz, né? Porque a gente sempre diz que para o incorporador, cada empreendimento é como um filho, né? Então, você sonha com aquele filho, você gera aquele filho, esse filho nasce e você tem que dar continuidade nele, né? Então, você não quer ter nenhum tipo de dificuldade nessa criação. Então, para isso, você precisa estar preparado, né? Sim. Eu super concordo contigo. Acho que antigamente não era que o mercado não era competitivo. Acho que tinha competição, né? Tinha várias incorporadoras, muitas incorporadoras boas. Mas acho que eu concordo contigo na questão de que hoje o menu, né? O conjunto de alternativas, de opções para quem compra imóvel, compra, aluga, enfim, é muito grande. Mas mesmo se a gente supor, para exercício de pensamento, que mesmo há 30 anos atrás tinha quantidade que tem hoje de opções, antigamente o comprador precisaria passar, sei lá, 5 dias indo nas imobiliárias, né, para conhecer 50 opções. Hoje, para você conhecer 50 opções, é 5 minutos no Instagram, lá na internet, na IA, e você já tem um menu muito mais rápido na sua mão, com menos esforço, com os preços, com a forma de pagamento. Então a informação ficou muito mais abundante, né? Muito mais abundante, mesmo para quem não tem acesso ao DWV, né, para o consumidor final, por exemplo, com alguns cliques, ele está sem grandes deslocamentos, ele já tem o menu inteiro de opções que não se tinha antes, né? Era muito mais trabalhoso identificar quais alternativas eram disponíveis para ele antigamente, né? Sim. E só para fazer aqui um adendo, além de ele ter muito mais opções, o comprador ele vem muito mais preparado hoje. Sim. Porque como a informação está muito fácil para ele, ele já vem com toda uma preparação também do que é o preço da região, o que ele vai alcançar ali, questão de investimento, valorização. E aí, justamente, a DWV entra mais uma vez, tanto para o incorporador quanto para o corretor, com essas informações. Porque quando o cliente chega, ele já pode rebater. Até mesmo a gente tem ali a opção de mapa para os corretores, para as incorporadoras também, mas para o corretor, quando vai mostrar para o cliente final, às vezes a gente sabe que vem aquele cliente final, né, com umas ideias, embora preparado, ele vem tentar, né? E aí ele vem na tentativa ali de um quadra-mar em Balneário Camboriú por R$600 mil, né? Sim. Então a gente tem a opção ali de o corretor abrir o mapa do DWV e mostrar para ele que naquela região não vão ter opções nesse valor. Então, da mesma forma que o comprador hoje está muito mais preparado, nós também proporcionamos aí as informações para que tanto o incorporador quanto o corretor esteja preparado para rebater a gente até chama de... Contornar objeções. Isso, de objeções que ele traz já de casa, né? Então, sim. Ele faz a tarefa de casa por um sentido, né? E cabe daí ao profissional de vendas contornar possíveis objeções que venham junto, né? E talvez a variedade de opções. Talvez algumas décadas atrás era só um apartamento, né? Era um lugar para você passar o verão, aqui na nossa região principalmente, né? E hoje tem uma amplitude de opções no sentido de área de lazer. O que tem na área de lazer? Tem sauna, tem spa, tem piscina, não tem piscina? Como é que é a cara da garagem, né? Como é que tranca, não tranca, quantas vagas tem, né? É um prédio que tem opções de serviço durante o uso ou não? É um apartamento só e pronto, se o cara quiser um mercadinho, quiser alocar, é tudo por conta dele, tem que sair e, enfim, dar seu jeito, né? Então,
a diversidade, a amplitude das diversidades nas opções também torna todo esse processo de posicionamento, de comercialização mais complexo, né? Então, não é só decidir se é 1 ou 2 quartos. Exato. É muito mais coisa, né? Automação, se vai ter abastecimento de carro elétrico ou não vai, né? A inclinação da rampa da garagem, porque tem caminhonete assim, caminhonete assado. Então, uma quantidade de opções, né? De atributos, talvez, que a tua marca vai carregar com ela, que a marca do incorporador vai carregar com ela, para se posicionar no mercado. Olha, eu sou a construtora que recebe as caminhonetes, né? E fazer lá uma rampa bem acessível a todo mundo. Cada um vai criar a sua marca, a sua identidade, né? E aí é como tu falou, o cliente daí vai depois vendo o que vai atender ali a necessidade dele. Existem também vários tipos de cliente, né? Existe o cliente que vem para um primeiro imóvel, existe o cliente que vem para investimento, existe o cliente que já vem para segunda moradia, então veraneio, enfim, são muitos fatores, né? Sim. No mercado imobiliário são muitos fatores, né? Sim. E é isso que faz ele ser legal, né? Sim. E, Francine, o que você pode comentar com o público que nos assiste sobre inteligência imobiliária? Que indicadores que tem na plataforma, que indicadores estão por vir, talvez, que a plataforma está desenvolvendo, talvez com a ingestão, né, com a implementação de IA, o que você pode, talvez, dizer tanto do contexto atual, do que ela já oferece, mas do que ela está desenvolvendo dentro do contexto de inteligência imobiliária? Só um pouquinho, desculpa te interromper. Inteligência imobiliária é um módulo dentro do WV. Então, além de ser um conceito, né, é um módulo que não é todo mundo que tem, é um pacote à parte, né? Mas, então, acho que o que eu quero dizer é, dentro desse módulo, que indicadores que o incorporador pode esperar ver lá? No nosso módulo ali de inteligência de mercado, vão encontrar vários indicadores ali, referente à metragem. Então, nós temos ali indicadores de metro quadrado disponível, metro quadrado vendido, metro quadrado da mediana, que a gente chama, né? Que é tirando ali as arestas, o muito alto e muito baixo, para ficar algo mais concreto. Nós vamos ter também o número de unidades que foram vendidas, daí você consegue personalizar ali por tempo, né? Tu quer saber dos últimos 30 dias ou dos últimos 6 meses, você consegue saber quantas unidades foram vendidas, quantas unidades estão disponíveis. Você vai ter também acesso a mais de 30 gráficos, onde você vai ter o tempo de venda de cada tipologia de produto. Então, o tempo de venda de um 3 suítes, um tempo de venda de 2 suítes ou de um estúdio. Vai ter também a questão por número de vagas de garagem, enfim, são mais de 30 gráficos onde você consegue esses dados. Esses dados são por cidade, e dentro de cada cidade você consegue buscar esses dados por bairro, né? Então, você consegue, por exemplo, a gente está aqui em Camboriú, queria buscar do tabuleiro. Então, no tabuleiro eu quero ver como é que é a saída do produto de 2 suítes. E assim você vai fazendo ali o teu filtro, a tua busca, né? Para que você realmente entenda o que está acontecendo. Hoje nós vamos ter hoje não, né? Daqui a alguns dias nós vamos ter uma atualização ali no nosso BI. Ele já é muito intuitivo, mas nós sabemos que a gente busca informação, abriu e quer ler já o que está ali. Então, hoje nós estamos trabalhando para isso, para melhorar ainda mais, o que já é bom sempre pode ficar melhor. Então, nós estamos trabalhando para melhorar ainda mais o nosso BI e trazer mais informações ali dentro. Então, eu creio que hoje é fundamental, tanto para o incorporador que tem esse acesso, né, quanto para o corretor que consegue ter acesso também se ele tiver o nosso Club Premium, né, que o corretor adquire ali dentro da nossa plataforma, ele consegue acessar também. Tá. E o que está no roadmap, né? O que tem previsto de desenvolvimento aí para os próximos meses? Sei que IA com certeza deve ser uma das pautas prioritárias, mas além disso, o que vocês estão bolando lá na equipe de desenvolvimento? Então, a IA é algo que já está no DWV. Nós estamos já em fase de aperfeiçoamento ali, né? Nós criamos uma IA para o DWV. Então, a DWV criou especificamente para nós, dentro das nossas necessidades, né? Então, hoje já estamos com alguns testes em algumas incorporadoras, não está liberado para
para todo o mercado ainda, porque a gente está em fase de testes, mas é algo que vem muito forte, a gente sabe que é uma necessidade, como eu falei, nada para substituir as pessoas, mas sempre para agregar, né? Então, a gente vem com essa questão da inteligência de mercado e a gente vem hoje com a assessoria Nexus, né? Que faz essa questão tanto da parte de IA, quanto da parte de assessoria, como o nome diz, né? E Nexus significa ligação. Então, justamente é isso que nós queremos, unir a tecnologia, a inteligência artificial, juntamente com a DWV e com pessoas. Então, nós queremos juntar tudo isso para trazer aí o máximo de informação para o incorporador performar melhor no mercado. Então, a gente tem muita coisa nova, mas também não podemos aí abrir muito, né, exatamente o que é. Olha os segredos. É um segredo, então a gente tem que ir trabalhando ali aos pouquinhos, mas a gente está sempre trazendo essa informação aí para os nossos clientes, né, então nós estamos sempre trazendo em primeira mão ali e apresentando aos pouquinhos o que o pessoal pode ir conhecendo e utilizando. Então eu creio que a gente tem muitas novidades que vão ser liberadas aí muito em breve para todo mundo. Parte do poder, ou grande parte do poder do DWV vem da comunidade que está ali. Uhum. Então, ela consegue trazer esses BIs, né, esses Business Intelligence, essa inteligência imobiliária, se tiver o incorporador, se tiver o corretor, fomentando, gerando, usando, né? E a gente sabe também que o DWV é muito forte aqui no litoral. Uhum. Talvez mais forte do que ele é fora do estado de Santa Catarina, até mesmo o norte, nordeste, sudeste. Tá dentro do plano da DWV expandir e agregar dados e informações além do nosso de Santa Catarina? Como é que tá essa expansão para outros mercados do ponto de vista de mercado da DWV? Sim, com certeza. Na verdade, a DWV hoje já é a nível Brasil. Uhum. E nós temos outros estados muito bem consolidados, como, por exemplo, o Paraná. É um estado que a gente se consolidou muito bem. Nós temos um representante lá também, né? E que trouxe essa expansão para lá. Nós estamos também nos consolidando muito bem no mercado de São Paulo, que a gente sabe que é um mercado diferente, né? Mas nós também estamos nos consolidando muito bem lá, com grandes incorporadoras conosco. E estamos também no norte, nordeste, né, em diversas outras regiões do país. Estamos também a nível internacional, como incorporadora em Dubai. Então... É mesmo? Essa eu não sabia. Sim, nós temos uma incorporadora em Dubai e temos também para entrar logo, já estamos aí em negociação com o pessoal, uma incorporadora de Miami. Tá. Então, nós já estamos, podemos dizer... fora do Brasil também. Sim, intercontinental. Intercontinental. Inclusive, os corretores não são só brasileiros, nós também temos muitos corretores de fora que acessam a DWV. Então, até pela questão, né, de como a gente tem falado até agora, de como a informação pode se propagar rapidamente, né? Sim. Então, a nossa ideia, claro, é sempre expandir, sempre crescer e trazer o maior número possível de incorporadoras de cada região, porque, como tu falou, a gente precisa que essas informações sejam fomentadas para que a gente possa melhorar sempre os números que nós temos. Então, a nossa ideia é expandir cada vez mais, embora já estejamos consolidados em muitas outras regiões. Também temos o litoral do Rio Grande do Sul, enfim, Sim. Vários outros lugares aí que a gente já está bem forte. É um produto B2B, né? Business to business. Então, às vezes, você precisa da figura do consultor, né? Para explicar para a incorporadora, quebrar os paradigmas que a gente estava comentando anteriormente. Diferente, às vezes, de enfim, qualquer produto que você coloca na internet e vende adoidado. Imagino que você tem que ter um processo de educação, né? Da incorporadora, do corretor que está se propondo a se interessar pelo software, né? Uhum. Muito bacana. DWV também oferece a mobilidade, né, celular, eu acho que é muito importante. Você comentou brevemente de acompanhar os nossos corretores internos da incorporadora junto no trabalho deles com as corretoras externas. Uhum. E o celular acho que é fundamental, né? Não tem como a pessoa fazer uma visita, voltar para casa, registrar, né? Ou, enfim, tomar nota no caderninho, depois no final do dia passar tudo pro computador. Então acho que estar no celular, a tecnologia móvel
facilita muito para que, de fato, esse profissional faça. Eu, às vezes, coordeno a equipe comercial e não é muito fácil. Galera, eu preciso que vocês registrem aqui, que vocês foram, o que vocês fizeram, com quem vocês falaram, né? Então, essa cultura interna com o celular facilita um monte. Tenho certeza que se não tivesse, ia ser muito mais difícil convencer o pessoal a fazer. Sim, bem mais difícil, até porque o comercial, a gente sabe que tem essa dificuldade de preencher qualquer coisa, que seja um CRM, um Excel, uma tabela, qualquer coisa. Então, a ideia realmente é que seja o mais fácil possível para que o pessoal faça ali em tempo real, né? E preencha as informações para o incorporador ficar mais feliz. É verdade, saber o que está acontecendo, na empresa, né? Com certeza. Fantástico. Francine, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Fico muito grato por você trazer essa novidade. Novidade em termos, porque já tem 7 anos no mercado. Sim. Quem quiser conhecer mais sobre o DWV, como é que eles podem encontrar? Nós temos o nosso Instagram, DWVapp. Podem também estar acessando o nosso... Nós também temos um podcast, né? Porque o nosso grande propósito da DWV é aumentar a régua do mercado. Então, da mesma forma que você está trazendo a informação aqui, e isso é muito válido, né? E com certeza a nossa ideia também, por isso estamos aqui nessa parceria, né? Aumentar a régua do mercado. E então nós temos um podcast também, que é o Segredos Imobiliários. O pessoal pode estar acessando por ali também. Tem o nosso Instagram e tem o meu Instagram também, que é Francine, DWVapp, onde eu também sempre estou postando ali novidades, informações do mercado, e o pessoal pode estar acompanhando ali e saber mais. Você lembra o Instagram para incorporadora? Acho que é dw.incorporadora, uma coisa assim? dw.incorporadoras, isso mesmo. Para quem incorpora, daí as notícias, né, o foco das informações é mais voltado para o incorporador. Isso até é novo. Nós antes mantínhamos tudo junto, mas a gente percebeu a necessidade do incorporador desse espaço só para ele. Então, nós criamos recentemente e o pessoal tem aderido muito bem. O podcast deles é muito bom. Se você tiver aí um tempinho, coloca um episódio para vocês verem. Eles trazem bons profissionais, bons convidados lá também para contribuir com essa disseminação do conhecimento. Bom, eu fico por aqui. Eu quero te agradecer imensamente por você estar conosco acompanhando até agora. Se você está aqui, é porque você gostou do conteúdo, então dá um like, se cadastre aqui no canal. Comente caso você tenha algum comentário, alguma observação para fazer sobre o assunto do episódio de hoje. E parabéns para você que dedicou algumas horas do seu dia para melhorar a tua gestão, melhorar as boas práticas da sua empresa e, quem sabe, amadurecer a liderança da sua equipe. Ficamos por aqui hoje. Nos vemos no próximo episódio do Conexão BI.